Olá pessoal, graça e paz a todos, irmãos de Uraí, a Igreja Avivamento Bíblico de Uraí, igreja que é cuidada depois do nosso Senhor Jesus pela família sacerdotal, pastor Antônio Guilherme, irmã Fátima, um beijo no coração de vocês, a todos os obreiros, presbíteros. Eu sempre que estou em Uraí me sinto acolhido e muito à vontade com todos os irmãos. É como se eu estivesse na própria igreja nossa aqui de Londrina. Você que não me conhece ainda, meu nome é Júnior, eu sou pastor da comunidade Peniel aqui em Londrina e eu fui solicitado aí, privilegiado pelo pastor Antônio Guilherme para gravar um vídeo e deixar uma palavra ao seu coração. Você que está recebendo essa mensagem, uma mensagem curta, objetiva, porém uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Nós sabemos que estamos vivendo aí dias diferentes, né? Dias que nós não tínhamos nem capacidade, nem estrutura para lidar com toda essa situação. Todo mundo foi pego de surpresa, governos, instituições, e essa nova configuração a qual a igreja está atravessando, muitas pessoas pensam assim, a igreja parou, os cultos pararam. Não, na verdade, o que parou foram as atividades nos templos, mas a igreja ela continua, a igreja ela é viva, ela é poderosa, ela é operante, ela triunfa em sua beleza, ela triunfa porque ela não tem mancha, não tem ruga, e detalhe, a igreja é cuidada pelo Deus de Israel, e eu quero louvar o nome do Senhor, pela dádiva da vida e pela oportunidade de deixar uma palavra ao seu coração. Então, sem perca de tempo, eu quero compartilhar um texto com vocês, que está no livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor. Jó 14, versículo de número 39. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes permanecer a esperança do homem. Eu recebo mensagens de diversas pessoas, de diversos lugares, mensagens via WhatsApp, e as pessoas sempre muito preocupadas com todo esse cenário de caos, de pandemia, crise econômica, crise na política. E o que eu quero deixar claro para você, a palavra de encorajamento que eu quero deixar para você na noite desse dia é: não perca a esperança. Enquanto você manter viva a chama da esperança dentro de você, você tem sim oportunidade, resistência, resiliência para atravessar esse momento de dificuldade e do outro lado podermos juntos cantar o hino da vitória. É certo que tudo isso tem sido muito novo para a gente. Interagir com vocês aqui na câmera, eu confesso que eu fico um pouco nervoso, um pouco inseguro. São outros tempos, outra configuração. Nunca imaginamos, eu que sirvo a Deus desde neném, nasci num lar cristão, tive essa oportunidade, nunca imaginei ter que falar do amor de Cristo com esse formato aí virtual. Mas nós estamos nos adaptando, nós estamos nos adequando para uma realidade. Não só a igreja do Senhor, não só os ministros do Evangelho, mas toda a sociedade, no âmbito profissional, familiar, na convivência social. E eu quero te chamar a atenção para a história aqui de Jó. Jó é um homem que tinha sobre ele uma graça, assim também como havia sobre José, de um acumulador de riqueza. Jó foi um indivíduo que no tempo que ele viveu, ele sofreu chagas no seu corpo, ele sofreu perca de familiares, filhos, ele perdeu bens materiais, e a Bíblia vai dizer que o próprio Deus dá testemunho dele. Quando Satanás se apresenta diante do Senhor, junto com os filhos de Deus, no livro de Jó, capítulo 1, o Senhor dá testemunho dele, no capítulo 1 e no capítulo 2, o próprio Deus dá testemunho de Jó. E aí ele pergunta para o adversário: observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal. É certo que muitas pessoas vão conjecturar
o porquê que aconteceu isso com Jó. Eu já ouvi pessoas dizendo que era porque Jó tinha muito medo disso, até porque em dado momento ele declara: o que eu mais temia me aconteceu. Eu já ouvi pessoas dizerem que tudo isso aconteceu porque Jó não era dizimista. Bem, enfim, eu não tenho dificuldade de acreditar nisso, até porque, como ele não sendo dizimista, Deus ia dar testemunho positivo sobre seu caráter, sobre sua pessoa. O que eu quero chamar a tua atenção não é para o fato do que levou Jó a atravessar esse momento de dificuldade. Tem muita gente querendo resposta. Por que estamos passando isso? São sinais já da volta do Senhor? Não são? Isso aí é um problema da China, a China manipulou isso, é uma guerra biológica. Eu ouço muitas informações, muitas delas são fake news, né? São informações mentirosas, falsas, manipuladas pela grande mídia. Mas eu quero te chamar a atenção para esse versículo, e ele tem dois princípios aqui fenomenais. O primeiro princípio que eu quero destacar com você é: as águas gastam as pedras. Nós temos que observar nesse momento de caos a sabedoria da água. Pastor, qual é a sabedoria da água? A sabedoria da água é que a água não discute com seus obstáculos. Se você vê o curso da água, observando o curso da água, quando ela se depara com uma pedra em seu caminho, um obstáculo em seu caminho, a água não fica ali medindo força com esse obstáculo. A água contorna o seu opositor, o seu oponente, e segue seu caminho. Eu quero declarar sobre sua vida que você vai viver o melhor de Deus na sua história, mas para isso você precisa entender que não adianta você querer medir força contra o sistema do mundo, não adianta você querer medir força contra o sistema político, o sistema econômico. Não, você tem que agir com a sabedoria da água. A água não discute, não mede força com o seu oponente, ela contorna o seu oponente, mas continua seguindo o caminho. Assim nós devemos nos comportar nesses dias. Nós devemos ver essa situação e entender que Deus sempre tem um caminho de escape no meio da angústia, no meio da adversidade. Ora, não foi assim que aconteceu quando o povo de Deus saindo do Egito, saindo do exílio do Egito, foram divinamente direcionados por Deus a um lugar onde se encontraram encurralados, mas havia um caminho invisível ao olho humano. Que caminho é esse, pastor? Por dentro do Mar Vermelho. E depois que Deus deu a ordem para o povo de Deus então marchar, se preparar, o vento veio, soprou durante aquela noite inteira, um caminho foi aberto. Por quê? Porque o povo de Deus, mesmo murmurando, mesmo tendo todo aquele questionamento, estavam guiados por um homem que não perdeu a sua esperança. Querido, você não pode perder a esperança. Se Deus nos colocou nessa situação, Ele é fiel para mudar a história da nossa vida. Nós vamos sim sair mais fortes dessa pandemia de que quando nós entramos. A Bíblia então está nos dizendo: as águas gastam as pedras. Você já deve ter ouvido falar que água mole é um dito popular. Pedra dura tanto bate até que fura. Exatamente isso que o patriarca Jó está deixando como um legado para a sociedade contemporânea. Nós não temos que medir força com os obstáculos, nós não temos que medir força com a pedra. Nós temos que saber o seguinte: a nossa insistência vai fazer com que a resistência seja posta por terra. Eu vou repetir isso para ficar bem guardadinho na sua mente. A nossa resistência vai nos empoderar para resistirmos à resistência. Resistência do que, pastor Júnior? Resistência de Satanás e seus demônios, resistência desse mal que está assolando a terra, que a ciência o chama de vírus, coronavírus, e o que ele provoca? Covid-19, né? Mas eu não chamo ele assim. Esse mal eu chamo de demônio, espírito de morte, porque é isso que a palavra de Deus nos dá, nos mostra. Esse mal, eu quero declarar sobre tua vida: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Mas entenda que para isso acontecer existem princípios, e você não pode ceder agora, você não pode largar a fé agora. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus 10:39, e esse verso tem falado muito forte ao meu coração nesses dias. Escute o que o autor de Hebreus escreve. Hebreus 10:39, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós somos dos que avançam
e são salvos, ou seja, dos que avançam e têm o escape. Nós somos a resistência de Deus nessa terra e nós não podemos ceder aos obstáculos que estão diante de nossa face. Quando você vê a história do patriarca Noé, ainda há pouco, antes de gravar esse vídeo para vocês, eu compartilhava com um irmão nosso aqui da nossa igreja, o Christian, ele que cuida das mídias aqui da nossa igreja, e eu falava um pouco sobre Noé com ele. Noé, a Bíblia diz que ele pregou 120 anos, mas um dia, antes dele começar essa jornada evangelística, anunciando o fim, ele recebe de Deus uma instrução. E ele recebe de Deus uma instrução: você vai construir uma arca. E Deus dá um projeto para ele, porque as medidas da arca, como construir a arca, como passar o betume, impermeabilizar a arca, não foi algo que Noé cursou uma faculdade de engenharia, de arquitetura para saber. Foi o próprio Deus que o revelou. E quando Deus lhe dá um projeto, e é um projeto de libertação, um projeto de livramento, para muitos aquilo ali era loucura, para muitos aquilo ali era um surto, um delírio do velho Noé. Mas o Noé estava debaixo da mesma fé que Jó também estava quando escreveu esse verso 39 do capítulo 14. A mesma fé que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida. Ele resistiu a tudo quanto era contra ele. Creu contra a esperança, como diz na galeria da fé do próprio livro de Hebreus capítulo 11, se não me falha a memória. Ele creu contra a esperança e ele acreditou, confiou 120 anos se preparando aquela arca para o cumprimento de uma palavra de Deus, para o cumprimento de uma promessa. Escute aqui, eu quero te chamar a atenção para isso. Tem pessoas que pensam assim: pastor Júnior, Deus falou comigo no ano de 1990, ok, e eu estou aguardando a sua promessa se cumprir, ok. Pastor, Deus falou comigo e as coisas estão de um jeito agora diferente, está uma situação complicada, ok. Irmão, se Deus falou, Deus vai cumprir. Ora, o difícil não é viver o cumprimento das promessas de Deus. O difícil é Deus prometer. Se você já tem uma promessa de Deus, acalma teu coração. Seja a resistência nesses dias, seja a voz que vai contra tudo isso. Quando as notícias chegarem para você, morreram tantos, você vai olhar aquelas notícias. Eu não estou aqui falando contra a mídia, enfim, não estou aqui para perder tempo com isso, eu vim falar da palavra. Mas quando vierem te trazer notícias de caos, de morte, você vai lembrar da palavra do Senhor: o meu Redentor vive e por certo se levantará para me dar a vitória. Você precisa entender que você é como a água. A água não vai ficar perdendo tempo com nada, ela vai continuar seguindo o caminho. Noé não parou para ouvir o que disseram, o que estavam falando, as críticas. Noé não parou para nada disso. Meu irmão, era um tempo de muita dificuldade. Era um tempo de muita promiscuidade, mas Noé tinha dentro de si uma palavra. Deus não precisa ficar repetindo tudo que ele já te prometeu no passado. As promessas de Deus não caem por terra, não estão esquecidas. Deus não precisa ficar te repetindo: Noé, todo dia, como é que está o projeto, Noé? Noé, hoje você pegou na arca firme para trabalhar? Não. Deus falou, Noé acreditou e Noé construiu uma arca. A arca é uma linguagem simbólica, a Bíblia tem linguagem literal, figurativa, alegórica, é uma linguagem simbólica do próprio Cristo. Noé estava construindo uma arca e a arca aponta para Cristo. Por quê? Porque em Cristo nós estamos seguros, em Cristo nós temos a certeza que essa pandemia vai passar. No dia que Noé conheceu que todo aquele caos estava terminando, Noé solta uma pomba e a pomba vai, e a pomba traz no bico um galho de oliveira. Deixa eu te falar uma coisa. Antes disso ele tinha soltado um corvo, mas o corvo saiu e não voltou. Por que o corvo não voltou? Porque tem muita gente que convive conosco, mas estão apenas convivendo com a gente por interesse. O corvo deve ter achado certamente comida em algum lugar, algum corpo de alguém que morreu, de algum animal que morreu, que estava boiando, já em decomposição. Foi o cenário ideal para o corvo olhar e não querer mais voltar. Porque tem pessoas que são assim na nossa vida. Enquanto você estava por cima, estavam batendo no teu ombro, sendo teu amigo, te ligando. Mas eu quero deixar um pensamento para você nesses dias. Quando essa pandemia passar, quando tudo voltar ao normal, quando o novo normal chegar,
né? Porque nada vai ser normal como antes. Quando o nosso novo normal chegar, valorize quem esteve com você no meio dessa crise, porque certamente o caminho são com essas pessoas. O corvo não voltou porque o corvo era aproveitador, mas Noé vai soltar agora uma pomba, e a pomba vai, e eu não sei exatamente onde, porque a Bíblia não relata, mas ela acha um galho de uma árvore, de uma oliveira, e traz no bico. A Bíblia me aponta que a arca é símbolo do próprio Cristo. A pomba, símbolo do Espírito Santo. Escute bem uma coisa, Noé estava construindo algo que representaria o próprio Cristo que ainda ia de vir, ainda ia de se manifestar. Esses dias nós temos que construir o próprio Cristo, construir a presença de Deus na nossa vida, porque lá nós vamos guardar a nossa família. O maior bem que o homem pode ter, depois de ter a sua salvação garantida, ter a sua salvação por ser um cristão, um crente em Cristo Jesus, a maior alegria é ele poder cuidar da sua família. E eu quero te dizer, meu irmão, que Cristo está sendo construído na sua história, para que você e a sua casa vivam seu escape, seu cuidado e seu livramento em meio a todo esse problema. Quando a pomba retorna, traz consigo um galho de oliveira. Quando ela traz consigo um galho de oliveira, só aqui nós podíamos falar muito mais coisas, né? A palavra de Deus é uma fonte muito poderosa, mas quando ela traz consigo um galho de oliveira no seu bico, ela está dizendo para Noé e sua família: a esperança não morreu. Eu quero chamar a tua atenção para a parte B desse verso para nós orarmos. Jó 14:39. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Meu irmão, a esperança, uma vez que ela é mortificada, uma vez que ela morre na nossa história, nós não temos mais nada. Eu estou falando com gente que está vivendo um momento de tensão, medo, momento que a pessoa está desencorajada, mas eu vim aqui deixar uma palavra para o teu espírito. É tempo de você manter a esperança nas promessas de Deus. Somente com a sua esperança sendo mantida, você vai poder cantar do outro lado o hino da vitória. Os tempos são maus, mas o nosso Deus continua sendo Deus acima de qualquer dificuldade. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero declarar uma palavra sobre você que é autônomo, empresário. Nós não somos como o mundo é. Nós somos diferenciados, porque nós temos a certeza de termos o Senhor como nosso pastor. O Salmo 23, o seu título, diz assim: a certeza de termos o Senhor como nosso pastor. Irmãos, ter Deus como nosso pastor, como nosso guia, nos faz diferente de todos os outros homens da terra. Todo mundo está sujeito, todo mundo está passando por dificuldade, mas creia numa coisa: o Deus a qual nos deu o dom da vida está velando, está zelando do nosso coração. Esse caos que nós estamos vivendo não é para a morte. Essa pandemia não vai atingir a sua casa. Essa praga não chegará sobre os seus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Nós não fomos feitos para morrer às vésperas. Nós fomos feitos para cumprir o propósito de Deus nessa terra. E nós vamos atravessar juntos e vamos cantar juntos o hino da vitória. Eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos agora e vamos clamar ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, eu quero louvar o teu nome por essa pessoa amada, querida, que está nos acompanhando. Essa palavra, ó Deus, que o Senhor ministrou ao meu coração para deixar com a igreja de Uraí. Cria, ó Deus amado, dentro dessa pessoa a esperança, porque a minha palavra, ela é limitada, o meu conhecimento é limitado, mas a tua palavra, ela não tem limite.
E o Senhor é o dono de toda a sabedoria. O Senhor sabe o que essa pessoa está passando agora. Eu não sei como ajudar essa pessoa, mas eu sei orar. E eu quero, ó Deus, orar agora pelo aquele que está aflito, aquele que se encontra enfermo, aquele que está sem esperança. E eu quero repreender toda a mensagem maldita de demônios na mente dessas pessoas. Eu quero declarar a graça do Senhor sendo manifestada nesses dias. Eu quero declarar que essas pessoas vão crescer, vão prosperar, vão colher frutos abundantes. A tua palavra diz, Senhor, que em tempos de dificuldade, em todo o tempo na história, quando o teu povo buscou o Senhor fez cessar todo tipo de moléstia, todo tipo de pandemia, de pestes, de epidemia, e trouxe um tempo novo. Eu acredito que nós vamos viver um tempo novo, Senhor, um tempo que a igreja vai viver o último arrebatamento, porque a hora do Senhor está chegando, o dia do Senhor está chegando, e eu quero louvar o teu nome pela oportunidade de podermos te servir. Glorifica teu nome, nos ajuda nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, um beijo no coração de vocês. Já já nós vamos estar juntos. Uraí é uma igreja que está no nosso coração. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos. Se esqueci de alguém, Samíria, presbítero Davi, enfim, muitos eu não lembro o nome, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus não esqueceu de você. Você que está recebendo essa mensagem, a esperança, ela está dentro do teu coração. E eu vou deixar apenas mais um versículo, e a Bíblia diz assim, Jó 14:7, porque há esperança para a árvore, que se cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Deus te abençoe, graça e paz.